Muito bom dia, amados irmãos e amigos aqui em Porto Príncipe, Haiti. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos permita entender sua palavra nesta ocasião. E nos permita compreender o mistério da sua segunda vinda. E nos encha assim de sabedoria e conhecimento do céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Quero ler no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versos 1 al 3. versículos 1 ao 3. Y luego el mismo capítulo 24. E em seguida o mesmo capítulo 24, versos 30 al 31. versículos 30 ao 31. Leamos São Mateus 24, versos Vamos 1 al ler 3, São Mateus 24, versículo 1 ao 3, donde dice: aonde disse: Cuando Jesús salió del templo y se iba, quando Jesus ia saindo do templo, se acercaron sus discípulos aparte para mostrarle los edificios del aproximaram-se deles os seus discípulos à parte para lhe mostrarem a estrutura do templo. Respondiendo él les dijo: Jesus, porém, lhes disse: ¿Veis todo esto? Não vedes tudo isto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra Em verdade que no sea vos digo derribada. que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, E estando assentado no Monte das Oliveiras, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dize-nos quando serão estas coisas, ¿Y qué señal habrá de tu venida e que sinal haverá da tua vinda y del fin del siglo? e do fim do mundo? Capítulo 24, verso 30 al 31 dice: versículo 30 ao 31 diz: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra e todas as tribos da terra se lamentarão, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta Ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de y trombeta, juntarán a sus escogidos os quais ajuntarão os seus escolhidos, de los cuatro vientos desde un extremo del cielo desde hasta el os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. el misterio del cumplimiento de la segunda venida de Cristo. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Pueden tomar asiento si Podem tienen la bondad. sentar-se, tenham a bondade. Para poder comprender el misterio de la segunda venida de Cristo, Para poder compreender o mistério da segunda vinda de Cristo, es muy importante comprender lo que fue é la muito primera venida de importante Cristo. compreender o que foi a primeira vinda de Cristo. Por lo tanto, Portanto, veamos lo que fue la primera vejamos venida de o que Cristo. foi a primeira vinda de Cristo. Y también veamos E também las vejamos promesas as promessas de la primera venida de Cristo. da primeira vinda de Cristo. Y también veamos E também las vejamos promesas as de la promessas segunda venida de Cristo. da segunda vinda de Cristo.
A primeira vinda de Cristo esteve anunciada por Deus desde o jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que a semente da mulher feriria na cabeça a serpente. E haveria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Vejamos como diz aqui. Capítulo 3, versículo 15, disse. Vejamos, aqui está quando Deus amaldiçoou a serpente. Portanto, leiamos capítulo 3, versículo 14 ao 15 de Gênesis. E disse assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente antes não se arrastava. Não era um réptil. Era na forma ereta, como um homem. Falava, raciocinava, e era o animal mais inteligente, mais astuto. Mas depois perdeu a bênção que tinha. Porque foi um instrumento do diabo, através do qual o diabo se manifestou e enganou a Eva e fez cair a raça humana da vida eterna. E toda pessoa que for um instrumento do diabo está sob maldição divina. E perde o direito à vida eterna. Agora, Deus continua dizendo, disse a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Por isso, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ali estava ferido no calcanhar. Foi ferido nesta parte das mãos e também foi ferido pelos tornozelos. E ali se cumpriu a ferida que o diabo daria ao Messias, a semente da mulher. Desde Gênesis, vejam vocês, se fala do Messias. Agora vejamos como o Messias esteve ganhando a batalha do diabo. Na cruz do Calvário, o Messias venceu o diabo, levou nossos pecados, pagou a dívida do pecado e ressuscitou. Tirou-lhe as chaves do inferno e da morte do diabo, e agora Cristo ressuscitará no último dia em corpos eternos todos os crentes nele que partiram, ou seja, que morreram seus corpos físicos, e os que estão vivos os transformará. A todos os crentes em Cristo que lavaram seus pecados no sangue de Cristo,
e receberam seu Espírito Santo. E, consequentemente, se efetuou na pessoa o novo nascimento. Nasceu de novo. Nasceu no reino de Deus. E tem um corpo teofânico da sexta dimensão. E somente lhe falta o corpo eterno que Cristo prometeu para os crentes nele, o qual receberemos quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos, e nós então seremos transformados e teremos também o corpo eterno. E assim regressaremos à vida eterna com um corpo eterno. Agora já temos vida eterna, porque recebemos Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo e, consequentemente, nascemos de novo. E já estamos com vida eterna. Cristo disse, falando sobre a vida eterna e dos crentes nele, no capítulo 5 de São João, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Vejam como passamos de morte à vida. E por que passamos de morte à vida? Ao crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, passamos de morte à vida, porque nós viemos a esta terra neste corpo mortal, corruptível e temporário, e viemos em morte, um corpo mortal, e passamos de morte à vida eterna quando recebemos Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Agora vejam a forma de passar de morte à vida eterna. É por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma para obter vida eterna e para regressar com vida eterna ao nosso Pai Celestial. Somente há um caminho. Esse é Jesus Cristo. Somente é uma verdade. E esse é Jesus Cristo. E somente é uma vida eterna. E essa é Jesus Cristo. E quando o recebemos, estamos recebendo vida eterna. E Ele efetua em nós o novo nascimento. E ao nascer de novo, obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão, do paraíso. E depois, no último dia, receberemos o corpo físico eterno, um corpo glorificado. E seremos a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o princípio da nova criação, da criação de Deus, desta nova criação de pessoas que viverão eternamente com Jesus Cristo como reis e sacerdotes. Agora vejamos como tudo isto aconteceu por meio da sua vinda. O que foi sua vinda 2000 anos atrás? Sua vinda 2000 anos atrás foi o cumprimento das profecias que falavam da vinda do Messias como Cordeiro de Deus. E como Cordeiro seria levado ao matadouro. Por isso João Batista,
quando falou que depois dele viria um, do qual ele não era digno de desatar a correia do seu calçado. Quando ouviu, disse: eis aí, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava vindo como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Vejam vocês, quando Moisés feriu a rocha, naquela primeira ocasião na qual o povo teve sede, e Deus lhe disse: vai diante da rocha com a vara com a qual abriste o mar. Vai ali, fica ali, e eu vou estar sobre a rocha, e golpearás a rocha, e a rocha dará água. São Paulo, em 1 aos Coríntios, nos disse que essa rocha é Cristo. Vejam vocês como essa rocha, que é Cristo, esteve no meio do povo hebreu, se refletindo naquela rocha que Moisés feriu. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 6. Disse que a rocha que o seguia, que seguia o povo hebreu, era Cristo. E agora vejam como Cristo se refletiu através dessa rocha. Porque Cristo é a rocha de salvação, quem nos dá água de vida eterna. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo do pacto, o qual viria no meio do povo hebreu, em carne humana. Disse o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. De quem o profeta Isaías está falando aqui? Está falando aqui dele mesmo? Ou está falando de outra pessoa? Está falando de outra pessoa. Está falando do Messias, da semente da mulher, da qual Deus falou em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E agora a semente da mulher, pois tinha que vir por meio de uma mulher. E agora, Deus dá mais informação sobre esta mulher e desse filho que nasceria por meio desta mulher. Agora diz que será uma virgem. E agora identifica o povo através do qual virá esta virgem, e através da qual virá o Messias. O povo é o povo hebreu. E agora também identifica em outras ocasiões e em outros lugares que será um descendente de Davi. Virá por meio da tribo de Judá. E por isso, a Virgem Maria era uma descendente do rei Davi. Portanto, era uma princesa, mesmo que fosse uma mulher pobre, uma jovem pobre, mas era uma princesa. A posição dela
como descendente do rei Davi, ninguém a podia tirar. Mesmo que fosse pobre, mas a pobreza não tira o que você é. E a riqueza também não pode fazer nada para que você seja uma coisa que você não é. E para os filhos de Deus, nem as riquezas terrenas, nem a pobreza impedem que sejam filhos de Deus. Agora podemos ver que esta jovem, descendente do rei Davi, seria esta virgem, da qual o profeta Isaías falou, e teria um filho, esta virgem teria um filho. Isaías nos falou, no capítulo 9, mais a respeito deste menino, sobre este menino, no versículo 6 e 7. Do capítulo 9 de Isaías, e disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isto. Agora vejam como fala sobre este descendente de Davi. Ele é o herdeiro ao trono de Davi. Por isso, o trono de Jesus Cristo é o trono de Davi. Agora, vejam vocês como Jesus Cristo, sendo herdeiro ao trono de Davi, primeiro tinha que vir em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, para tomar nossos pecados e morrer na cruz do Calvário. Se ele sentasse no trono de Davi em sua primeira vinda, teria um reino de pecado e pecador. Mas ele terá um reino onde estarão com ele os reis e sacerdotes, que são os membros do corpo místico de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e estarão sem pecado. O problema dos governos terrenos é que seus governantes são seres humanos que estão em corpos mortais e que o pecado os ataca. E por essa causa encontramos que tem muitos problemas na terra. E os reinos gentios, porquanto são reinos que estão envolvidos no pecado, têm tantos problemas. Mas o reino do Messias será um reino onde o pecado não estará. Nesse reino, onde Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estará com seus redimidos nesse reino. E nestas pessoas que formarão parte desse reino como reis e sacerdotes, não haverá pecado. Vejam o que diz Apocalipse, capítulo 1.
4 al 6. versículo 4 ao 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Gracia y paz a vosotros del que es Graça y e que paz era y que ha de venir. seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. E dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, el primogénito de los o muertos primogênito dentre os mortos, y el soberano de los reyes de la tierra. e o príncipe dos reis da terra, Al que nos amó aquele que y nos lavó de amou nuestros pecados con su sangre e em seu sangue nos lavou dos nossos y pecados, nos hizo e reyes nos y fez sacerdotes reis para e Dios, sacerdotes para su Deus, Padre. seu Pai. A él sea gloria y A Ele imperio seja por los glória siglos de los e siglos. poder para todo sempre. Amém. Con su sangre Com seu nos sangue lavó nos lavou de todo pecado de todo pecado y nos hizo e nos fez reyes y reis sacerdotes. e sacerdotes. En el capítulo 5 No capítulo 5 del Apocalipsis, de Apocalipse, versos 9 en adelante, dice, versículos 9 em diante, disse: y cantaban un nuevo cántico diciendo, E cantavam um novo cântico, dizendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus porque tú selos, fuiste inmolado porque foste morto, y con tu sangre nos has redimido para Dios, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de todo linaje, lengua de y pueblo y toda nación. tribo e língua e povo e nação. Ahí están incluidos Aí estão incluídos ustedes vocês y yo también. e eu também. Y nos has hecho para nuestro Dios E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, y reinaremos sobre e la tierra. reinaremos sobre a terra. En ese glorioso reino milenial de Nesse Cristo, glorioso reino milenial de Cristo, estaremos reinando como estaremos reyes y sacerdotes, reinando como reis e y el sacerdotes, pecado e o pecado no estará não estará en ese reino, nesse reino. y las personas que E estarán as pessoas que estarão ese reino diante desse reino, es Jesucristo, que é Jesus con sus Cristo, redimidos. com seus Com sua redimidos, igreja. com sua igreja, Será un reino será um reino de justicia de justiça y de paz e de para paz los seres humanos. para os seres humanos. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo ese reino como esse reino gobernará governará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre todas las e naciones sobre gentiles. todas as nações gentias. Por eso es que Apocalipsis Por isso é que em Apocalipse, capítulo 11 capítulo 11 y verso 15 e versículo 15, nos habla de ese reino nos fala desse reino y nos habla e nos fala de que los reinos de este mundo que os reinos deste van a mundo ser de nuestro Señor. vão ser do nosso Cuando dice Senhor. los reinos de este mundo, Quando diz os reinos deste solamente mundo, se refiere não al somente pueblo se refere ao povo hebreu, hebreo, sino a todas las naciones, mas a todas as nações, porque Jesucristo porque Jesus Cristo es el heredero é o herdeiro al trono de David do trono de Davi reinar sobre el pueblo para reinar sobre o povo hebreu. hebreo. Él es el heredero Ele é o herdeiro como hijo de David, como filho de Davi, pero como hijo del hombre, mas como filho do homem. él es el heredero Ele é o herdeiro al planeta Tierra, do planeta Terra com todos os habitantes para reinar sobre o planeta Terra Ahora completo. vean ustedes, Agora vejam vocês. Apocalipse capítulo 11, verso 15 en adelante versículo dice, 15 em diante el disse: séptimo ángel tocó la E o trompeta sétimo anjo tocou a y hubo grandes trombeta, voces en el cielo, e houve grandes vozes no céu que los diziam: reinos de este mundo han venido a Os ser de reinos nuestro deste Señor y de mundo su Cristo. vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Y él reinará por los siglos de los siglos. E de los ele siglos. reinará pelos séculos dos séculos. Ahora vean ustedes, Agora vejam los vocês, reinos de este mundo os reinos deste mundo pasarán a ser passarão a ser de nuestro Dios, do nosso Deus, de nuestro Señor do nosso Senhor y de su Cristo, e do seu Cristo, de su ungido. do seu ungido.
Agora vejam vocês o que está prometido. Por isso Cristo teve que morrer na cruz do Calvário em sua primeira vinda, para pagar o preço da redenção. De outra forma, não podia vir uma restauração do ser humano à vida eterna. E também não uma restauração do trono e reino de Davi sobre o povo hebreu e sobre o planeta Terra completo. Porque a promessa a Davi é um reino sobre o povo hebreu. E esse reino se estenderá a todo o planeta Terra. A pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu, na interpretação que deu ao rei Nabucodonosor, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 30 ao 45, disse que esta pedra, em sua vinda, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro de oleiro, e os esmiuçou. E essa pedra cresceu e se tornou um grande monte que encheu toda a terra. Esse grande monte que encherá toda a terra, vejam vocês, é a segunda vinda de Cristo, que virá em uma forma pequena, porém depois crescerá e encherá toda a terra e reinará sobre o planeta Terra completo, não somente sobre o povo hebreu. Agora podemos ver o grande mistério do qual estamos falando. Estamos falando do mistério da segunda vinda de Cristo. Mas para podermos compreender a segunda vinda de Cristo, temos que compreender a primeira vinda de Cristo. Agora, vejam como foi a primeira vinda de Cristo. Foi o cumprimento das promessas messiânicas como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 nos disse: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eis que eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse é o precursor da primeira vinda de Cristo. Esse é o precursor da primeira vinda de Cristo. E quem foi o precursor da primeira vinda de E Cristo? quem foi o precursor da primeira vinda de Cristo? Que profeta vino preparándole el camino a Jesucristo? Qual profeta veio preparando o caminho para Jesus Cristo? Pois João Batista. Él es este mensajero Ele é este mensageiro prometido prometido para vir para vir preparando o caminho ao Senhor. E já veio E já veio 2000 anos atrás, 2000 anos atrás aproximadamente e preparou o caminho ao Senhor e o apresentou diante do povo, dizendo-lhes: este é aquele do qual eu disse que viria depois de mim. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar e a pregar me disse: sobre aquele que tu veres o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E eu vi. Quando João viu? Quando o batizou, viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus de Nazaré. Agora vejam vocês, como João Batista foi identificado como este profeta que viria preparando o caminho ao Senhor. Também estava prometido que seria Elias, ou que viria preparando o caminho ao Senhor. O povo hebreu estava esperando o profeta Elias que aparecesse, preparando o caminho ao Senhor.
E João Batista, quando chegou, era esse profeta Elias. O arcanjo Gabriel, no capítulo 1, versículo 17 de São Lucas, nos disse: e irá diante dele com el espíritu y el poder de Elías, e irá diante dele, volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Isto foi o que disse o arcanjo Gabriel sobre o filho que teria o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, a qual era avançada em idade. E o sacerdote Zacarias já era ancião, mas teria um filho, um varão, e seria profeta de Deus, e seria o precursor da primeira vinda de Cristo. Viria com o espírito e o poder de Elias. E quando apareceu, o povo hebreu estava esperando a vinda do profeta Elias, mas não percebiam que João Batista era esse profeta Elias que tinha que vir. E como pode ser possível isto? Quando Deus promete enviar um profeta que já veio no passado e teve seu ministério e partiu, quando Deus promete enviá-lo de novo, é o ministério desse profeta vindo em outro homem. É o Espírito de Deus operando aquele ministério que esteve naquele profeta, operando-o em outro profeta, do tempo presente em que Deus o envia. Vejam vocês, João Batista foi o Elias que tinha que vir nesse tempo. O mesmo Jesus deu testemunho de João Batista no capítulo 11 de São Mateus, versículo 14, e disse de João Batista: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Não somente o arcanjo Gabriel disse que João Batista é Elias, mas que Jesus também disse que ele é aquele Elias que tinha que vir nesse tempo, preparando o caminho ao Senhor. Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração e se transfigurou diante dos seus discípulos Pedro, Tiago e João, no capítulo 17 de São Mateus, os discípulos de Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, viram Jesus com o seu rosto resplandecendo como o sol. E viram também Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés e Elias estavam em seus corpos teofânicos, seus corpos da sexta dimensão, da dimensão do paraíso. E agora vejam vocês, como ali eles estavam falando com Jesus sobre a partida de Jesus para Jerusalém, para cumprir a obra de redenção, onde a rocha, Cristo, seria ferido, o qual foi representado na rocha que Moisés feriu, lá no deserto, pela primeira vez. Ou seja, esta primeira rocha. E agora ali está Moisés com Jesus e também está o profeta Elias em seus corpos teofânicos. Depois que descem do Monte da Transfiguração, pois tudo o que foi mostrado no Monte da Transfiguração
é a vinda do reino de Deus na segunda vinda de Cristo. E agora, vejam vocês, como seu rosto resplandeceu como o sol, porque a segunda vinda de Cristo está prometida como o sol nascente. Malaquias capítulo 4, versículo 2, disse: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. O sol literal não tem asas literais, mas porquanto Cristo é o sol de justiça, as asas do sol de justiça são os anjos do Filho do Homem. Ele disse que o Filho do Homem viria com seus anjos. Essas são suas asas. E seus anjos são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias são as asas do sol de justiça na segunda vinda de Cristo. E por isso apareceram no Monte da Transfiguração, onde estavam apresentando em miniatura. Estava se apresentando em miniatura todos os elementos que terá o reino de Deus em sua vinda. É para o tempo final que teremos a promessa, ou que temos a promessa das duas oliveiras, de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Agora, os apóstolos de Jesus Cristo, que viram Moisés e Elias falando com Jesus no Monte da Transfiguração, depois desceram com Jesus Cristo do Monte da Transfiguração. E quando descem, quando estão descendo, vejam vocês, eles tinham visto no Monte da Transfiguração Moisés e Elias. Diz em São Mateus capítulo 17, versículo 9 em diante: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Foi uma visão. Foi a visão da vinda do Filho do Homem em seu reino, com seus anjos. Agora continua dizendo: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que lhes tinha falado de João Batista. Vejam vocês, aí foi onde seus discípulos compreenderam que João Batista era o Elias que tinha que vir nesse tempo. Porque quando Deus promete a vinda do profeta Elias, a vinda do ministério que esteve no profeta Elias em outro véu de carne, em outro homem, do tempo presente, onde Deus cumpre esta promessa. Quando Deus disse ao profeta Elias que fosse e ungisse Eliseu em seu lugar, e a Jeú como rei de Israel, e Azael como rei da Síria. Vejam vocês,
Eliseu sería el sucesor del seria profeta o Elías. sucessor do profeta Elias. Y cuando Elías le dijo, E quando Elias ¿qué tú disse, quieres que yo haga por ti? o que tu queres que eu faça por ti? Pede o que tu Y te quiseres, será concedido. e te serás concedido. Eliseo dijo, Eliseu disse, que venga una doble porción sobre mí del que Espíritu que está venha en uma ti. dupla porção sobre mim do Espírito que está em ti. Elías le dijo, Elias lhe disse, cosa difícil tú has pedido. coisa difícil tu ¿Y por pediste. qué era una cosa E difícil? por que era uma coisa difícil? Porque una persona Porque uma pessoa puede decirle a Dios, não pode dizer a Deus, eu quero ser um y profeta. Dios seguida va a E decir, Deus depois vai dizer, está muy bien, vas a ser un está muito bem, vai ser um profeta. Dios desde antes de la fundación Deus, del mundo, desde antes da fundação do mundo, ha ordenado ordenou en su programa em seu programa cuántos profetas quantos él profetas tendría ele teria para enviar a la tierra para enviar à terra en su programa. em seu programa. Por lo tanto, Portanto, Dios envía Deus envia seus en profetas los tiempos señalados nos por Dios tempos assinalados por Deus, para diferentes edades para as diferentes y eras diferentes e dispensaciones. diferentes No dispensações. es por el deseo de una persona Não é pelo desejo de uma que esa pessoa persona puede ser un que essa profeta, pessoa pode ser um profeta, mas porque Dios porque Deus o tinha predestinado un profeta como um profeta, eu tenha enviado como um profeta a seu povo en este planeta. neste planeta Terra. Por eso, Por isso, cosa difícil, coisa había difícil pedido el profeta tinha Eliseo. pedido o profeta Eliseu, Pero el profeta Elías mas o profeta Elias sabia lo que Dios le había dicho. o que Deus tinha dito, Que el profeta, que o profeta, sucesor de Elías, sucessor de Elias, seria Eliseu. y ahora, la E petición agora, de Eliseo, o pedido de Eliseu estava correto. y el profeta Elías le dijo, E o profeta Elias lhe disse, si tú me ves, se tu me yo sea vires, quitado de medio de mí, quando eu for tirado do meio de ti, te serás concedido o teu pedido. pero si no, me Mas, ves, se não me no te será vires, concedida la não petición. te serás concedido o pedido. Y Eliseo Eliseu siempre estaba pendiente sempre estava atento a Elias. cuando Elías decía, Quando Elias dizia, quédate aquí, fica aqui, que Dios me envía al otro lado que del Deus Jordán. me envia ao outro lado do Jordão. Eliseo le decía, Eliseu lhe dizia, eu não te deixarei. donde quiera que tú vayas. Onde quer que tu fores, eu vou contigo. Si la promesa era, Se a promessa era, se me vires, cuando yo sea quitado, quando eu for tirado, quando Deus me porque leve, Dios se lo iba a llevar porque Deus o ia levar en un carro de fuego. em um carro de fogo, ou seja, em um disco voador. Será Será en esa misma forma nesta mesma forma que Dios se llevará em que Deus levará a su iglesia. sua igreja no rapto. Ahora, Agora, Elías Elias tenía que irse tinha que ir, y Eliseo Eliseu iba a quedar ia ficar como sucesor como sucessor del profeta Elías. do profeta Elias e necessitava o mesmo Espírito de Deus e o ministério de Elias. Ese ministerio, Esse Eliseo lo ministério necesitaba. Eliseu necessitava nele, Y por eso pidió e por isso pediu esse ministério em uma dupla porção. y no podía dejar a Elías. E não podia deixar Elias, Porque si lo dejaba ir porque se eu deixasse ir sozinho e Deus o levasse, solo, no lo veía, não ouvia perdía la e bendición. perdia a bênção de ter uma dupla porção do Espírito ministerial do profeta Pero Elias. cuando cruzaron el Mas quando cruzaram o Jordão, otro lado del Jordán, do outro lado do Jordão, vino un carro de fuego veio um carro de fogo en un torbellino, em um redemoinho, o sea, un ou platillo seja, um disco voador, volador, se llevó al profeta e Elías. levou o profeta El Elias. manto se le cayó O manto al profeta do Elías. profeta Elias caiu. Eliseo vio Eliseu viu los carros de Dios os carros de que se Deus llevaron al profeta Elías. que levaram o profeta Elias, Carros de Israel, carros de Israel, carros de caballos, de carros Israel, e cavalos de Israel, levaram meu Senhor, meu Pai, porque era su padre porque espiritual. era seu pai espiritual. Y un padre espiritual, E um pai espiritual, un profeta um profeta como Elías, como Elias,
sendo o pai espiritual de Eliseu, era muito amado por seu filho Eliseu. E cada profeta mensageiro de cada era e de cada dispensação, vejam vocês, tem filhos espirituais, os quais amam seu pai espiritual, o mensageiro que Deus os envia. Mas nosso Pai Celestial é Deus, o qual usa esses mensageiros, esses profetas. Também temos, vejam vocês, o pai da fé, Abraão. E todos os crentes em Cristo, disse São Paulo, que são filhos do pai da fé, de Abraão. Somos filhos de Abraão. Agora vejam vocês, quando o profeta Eliseu, muito triste, chorando ele, toma o manto de Elias e caminha de novo para o Jordão, para diante do Jordão, e ele não ia regressar a nado. Ele não ia cruzar o Jordão nadando. Ele parou diante do Jordão e dobrou seu manto, como tinha feito o profeta Elias, e disse: onde está o Deus de Elias? E feriu as águas, e se abriram. O Jordão se abriu, e Eliseu passou em seco. Os filhos dos profetas que estavam do outro lado, quando viram isto, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Se encheram de alegria. O ministério de Elias continuava na terra. E quando continua o ministério de Elias na terra, há grande bênção para todos os filhos de Deus. É muito importante sempre ver onde está o ministério de Elias. Porque onde estiver o ministério de Elias, este é o Elias para esse tempo. E o Elias, para aquele tempo, do ministério de Eliseu, era Eliseu. Nele estava o ministério de Elias. Esta foi a segunda vez, ou segunda manifestação do ministério de Elias. A terceira manifestação foi em João Batista. Jesus disse: ele é aquele Elias que havia de vir. E quem diz ao contrário? Ninguém se atreve a dizer ao contrário. João Batista é aquele Elias que tinha que vir, preparando o caminho ao Senhor. E depois veio o Senhor, o Messias. Qualquer pessoa podia dizer: mas é que João Batista é filho do sacerdote Zacarias e sua esposa, e nós estamos esperando o profeta Elias, que se foi em um carro de fogo. Mas quando Deus promete enviar de novo o profeta Elias, é o ministério do profeta Elias em outro homem. Esta é a forma de Deus. É nessa forma em que se cumpre a vinda do profeta Elias, para preparar o povo para a primeira vinda de Cristo. As pessoas podiam dizer: e agora, para o cúmulo, João Batista disse que Jesus, o qual é primo dele, disse que é Messias agora, Jesus de Nazaré. Ou seja, João Batista agora diz que seu primo Jesus é o Messias. Mas Jesus, sim, era o Messias. Era o cumprimento da promessa da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Viram uma forma tão simples que as pessoas não podiam perceber que ali estava presente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como tinha dito o profeta Malaquias no capítulo 3.
Vejam vocês, tinha enviado o mensageiro que prepararia o caminho, e esse foi João Batista. Mas o que continua dizendo nesse mesmo capítulo 3 de Malaquias, versículo 1, e de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que vem, disse Jeová dos exércitos. Quem viria? Para quem João Batista estaria preparando o caminho? Para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao anjo do pacto, o anjo de Jeová, que libertou o povo hebreu no Egito. O anjo de Jeová, que tinha aparecido ao profeta Moisés naquela árvore, lá no deserto, no Sinai, o qual tinha dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora vejam, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o anjo do pacto, agora viria no meio do povo hebreu em carne humana. Viria em carne humana na forma de um profeta. Por isso é que São João, capítulo 1, versículo 1 ao 14, nos disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. De onde vem a vida do ser humano, e dos animais, e de toda a criação? Do Verbo, que estava com Deus e era Deus. E o que então é o Verbo? O Verbo é o corpo teofânico de Deus, que estava com Deus e era Deus. Era Deus dentro deste corpo teofânico. E esse corpo teofânico é um corpo como o nosso corpo, mas de outra dimensão. Deus estando nesse corpo teofânico, o qual depois, no meio do povo hebreu e no meio de Adão e seus descendentes, foi visto na forma de um homem, de um varão, de um anjo. E esse homem da sexta dimensão é chamado o Verbo de Deus. Esse homem da sexta dimensão é a pessoa onde Deus estava dentro e desde onde Deus realizou toda a criação. Foi um homem que realizou toda a criação, mas um homem da sexta dimensão, chamado o Verbo de Deus, que estava com Deus e era Deus. Deus criou seu próprio corpo teofânico na forma de um homem, mas de outra dimensão. Por isso, quando Deus criou o ser humano, encontramos que o criou à sua imagem. Ou seja, esta imagem, esse corpo teofânico da sexta dimensão. Nesse corpo teofânico, Adão viveu por certa quantidade de tempo. E depois Deus criou um corpo do pó da terra, um corpo físico desta dimensão. Agora encontramos o porquê os seres humanos não podem ver a Deus nesse corpo teofânico, porque é de outra dimensão. Mas quando Deus se fez carne,
Emanuel, este menino que nasceu da Virgem Maria, o qual foi Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando se fez carne, pôde ser visto pelos seres humanos no meio do povo hebreu. E por isso podia dizer, o Pai e eu somos um. E que viu a mim, viu o Pai. Ele disse que o Pai morava nele e ele morava no Pai. Felipe queria ver o Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, tanto tempo faz, Felipe, que estou convosco e não me conheceste? Não sabes que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou vice-versa? E quem me viu a mim, viu o Pai? O Deus Todo-Poderoso. Você fez um corpo teofânico. Desde esse corpo teofânico, realizou toda a criação. E depois, criou para si um corpo de carne no ventre de Maria, uma célula de vida, a qual se multiplicou, célula sobre célula, e formou o corpo de Jesus, que nasceu em Belém da Judéia. E esse corpo de Jesus é um corpo sem pecado, porque veio por criação divina. Por isso Jesus dizia, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E para pôr seu corpo por nós e morrer, porquanto não tinha pecado para ser mortal. Tomou nossos pecados e se fez mortal, porque o salário do pecado é morte. Não havia outra forma para ele morrer. Tinha que tomar nossos pecados e morrer por nossos pecados e depois ressuscitar. E agora ele levou nossos pecados. Bem disse João Batista, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tomou. E quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, e lava seus pecados no sangue de Cristo, aceitou, recebeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e recebeu os benefícios desse sacrifício. Ele já tomou nossos pecados e os tirou, mas se torna efetivo em nós quando o recebemos. Se não o recebermos, não se torna efetivo em nós o benefício do seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora podemos ver quem é Jesus Cristo. É o mesmo Deus que se fez homem e habitou entre os seres humanos. Por isso podia falar ao mar e aos ventos, e o obedeciam. E os discípulos de Jesus Cristo diziam, se perguntavam, quem é este homem que até fala ao mar e aos ventos e o obedecem? Ele é o Criador dos ventos e também do mar e de toda a criação. Vejam vocês, quando Pedro necessitava peixes, porque tinha pescado toda a noite e nada tinha recolhido, Cristo disse, lança a rede à direita, e encontrou, e se encheu a rede, e teve que pedir ajuda. Cristo criou peixes para que Pedro pescasse. Quando houve fome em duas ocasiões, no meio do povo que o estava escutando, ele disse aos seus discípulos, não tem necessidade de irem, deem vós de comer. Eles diziam, não temos nada. E para tanta gente, mesmo que compremos alimento, pão, não podem se alimentar. São muitos. Despeça-os.
Jesus disse, não, dê-lhe vós de comer. Mas não temos nada exceto uns pãezinhos e uns peixinhos que tem um menino por aí. Jesus disse, tragam isso aqui. Tomou os pães e os peixes, os abençoou e partia e dava aos seus discípulos que os repartissem às pessoas. E ia se multiplicando até que comeram todos os que ali estavam. Em uma ocasião, 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. E em outra ocasião, 4.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Por quê? Porque Ele é o Criador. Agora podemos ver quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. É um personagem maior do que imaginamos. É o maior personagem que existe, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, se fez carne, para morrer por nós. Agora podemos ver o que foi a primeira vinda de Cristo. Foi a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, em um véu de carne, chamado Jesus. Jesus de Nazaré, o qual nasceu através de uma virgem, chamada Maria, descendente do rei Davi. Nasceu lá em Belém da Judeia, conforme a profecia. A primeira vinda de Cristo foi o cumprimento das profecias messiânicas correspondentes àquele tempo. As profecias que falavam a respeito da vinda do Verbo em carne humana. João deu testemunho, o apóstolo São João, em seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 14, em diante, dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o Senhor Jesus Cristo que veio 2000 anos atrás? O Verbo que se fez carne. A palavra que se fez carne. Ou seja, Deus, com seu corpo teofânico, que criou para si um corpo de carne e viveu nesse corpo de carne 33 anos aqui na terra, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Viram simples que é a primeira vinda de Cristo? É a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana. E agora, vejamos o que será a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo foi em forma simples, porque quando Deus promete algo grande, é grande para Deus, mas a vista humana é algo muito simples, o cumprimento desta promessa tão grande. E agora, temos a promessa da segunda vinda de Cristo. E o que será o cumprimento da segunda vinda de Cristo para o último dia, para o sétimo milênio? Será a vinda do Verbo, do anjo do pacto, vestido de carne humana neste último dia. Em Apocalipse, capítulo 19, nos diz assim, versículo 11 ao 16 disse, e vi o céu aberto,
E eis um y cavalo el que lo branco, montaba se llamaba Fiel y Verdadero, e o que o montava chamava fiel e verdadeiro, e com justiça julga e peleja. sus ojos eran como llama de fuego, Seus olhos eram como chama de fogo, y había en su cabeza muchas diademas. e sobre a sua cabeça havia muitos Y tenía un nombre diademas, escrito que ninguno e conocía, tinha um nome sino escrito él que mismo. ninguém conhecia, senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Estava vestido de uma roupa tingida em sangue, e o seu nome é El verbo de Dios. a Palavra de Deus. Vuelve el verbo de Dios. Volta o verbo de Deus, Vuelve volta en este día postrero. nesse último dia. ¿Y quién es el verbo de E Dios? quem é o verbo de Es el Deus? ángel del pacto, É o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vino 2000 años que atrás, veio 2000 anos atrás, vestido de carne humana, em um véu de carne, chamado Jesus de Nazaré, nacido por medio de la Virgen nascido por meio da Virgem Maria, lá em Belém da Judeia. María, vino manifestado Veio en manifestado ese neste véu de el carne ángel del pacto, o anjo do el pacto, ángel de Jehová, o anjo de Jeová, Cordero de como Dios, Cordeiro de Deus, quitar el pecado para del tirar o pecado do mundo. mundo. Y para el día postrero, E para o último tenemos dia, la promesa temos a de la promessa venida del verbo, da vinda do Verbo. y la venida del verbo E a vinda do Verbo, en este tiempo final, nesse tempo final, será como el león de la tribu como de Judá, leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, su obra de reclamo. em sua obra de reclamação. Y Disse, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían e en seguiam-no caballo os blanco. exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. E da sua boca sai uma espada aguda para ferir com ela as nações. Y él las regirá con vara de hierro. E ele as regerá com vara de ferro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Y en Todo-Poderoso. su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. La venida del verbo A vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, es é en este tiempo final neste tempo final como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para se sentar no trono de Davi. porque ese es el trono Porque esse é o trono Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo como Filho de Davi. Él se sentó en el trono Ele del se Padre sentou no trono do cuando Pai ascendió al cielo, quando subiu ao céu. pero ese no es el trono del Mas Señor esse não é o trono do Senhor Jesus Cristo. Esse é o trono do Pai no céu, en el templo que está en el no cielo. templo que está no El céu. trono del Señor Jesucristo Mas o trono do Senhor es Jesus el Cristo trono de David, é o trono de Davi, onde ele se sentará su segunda em venida, sua segunda vinda, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. y en Apocalipsis, E em Apocalipse, capítulo 13, verso capítulo 21, 3, versículo 21, disse Jesus Cristo: al que venciere, Ao que vencer, yo le daré eu lhe darei que se siente conmigo en mi que trono, se sente comigo no meu trono, así como yo he vencido assim como eu y me he venci sentado con mi e Padre me en su trono. sentei com meu Pai no seu trono. Lo mismo que hizo el Padre O mesmo que fez o Pai en el cielo no céu, cuando Jesús ascendió quando al Jesus cielo, subiu ao céu, es lo que Jesucristo é o que Jesus Cristo fará vencedor com o vencedor esté aquí en la tierra, que estiver aqui na terra no tempo da sua vinda. dice, Disse: yo le daré Eu lhe que se darei siente conmigo en que mi se trono. assente comigo no meu trono. Y ese es el trono E esse é o trono de David de en Davi medio del pueblo no hebreo. meio do povo hebreu. Ahora, Agora, ¿qué será o que será la segunda venida de Cristo a segunda vinda de para la Cristo iglesia del Señor Jesucristo para a igreja do Senhor para el Jesus pueblo hebreo en Cristo el día postrero? e para o povo hebreu no último dia? Así como hubo un precursor Assim como houve um para la primera precursor venida de Cristo, para a primeira vinda de Cristo, Dios ha enviado Deus enviou precursor um para la precursor segunda
para a segunda vinda de Cristo, o qual veio no Espírito e virtude de Elias, e foi a quarta ocasião em que o ministério de Elias esteve manifestado na terra. E se vocês querem conhecer quem é o quarto Elias, ou quarta manifestação do ministério de Elias, ele é o reverendo William Marion Branham. Ele é o Elias que viria no tempo final, precursando a segunda vinda de Cristo. E agora, vejamos o que ele disse, que é Apocalipse capítulo 19, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vejamos quem é. No livro dos selos em espanhol, página 277, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, orando: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E porquanto a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a segunda vinda de Cristo, temos então que ver na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, na vinda do Espírito Santo, temos que ver o véu de carne, onde estará Jesus Cristo, o Espírito Santo, vindo no cumprimento da sua segunda vinda. Temos que ver este mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, para este último dia. O precursor da segunda vinda de Cristo, na mensagem do livro dos selos, em espanhol, na página 256, disse: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a palavra de Deus, o Verbo de Deus, o Espírito Santo vindo em carne humana no último dia, em um homem deste último dia. Isso será o cumprimento da vinda de Jesus Cristo, do anjo do pacto, em Espírito Santo, manifestado em carne humana neste último dia. Portanto, necessitamos encontrar o véu de carne, onde Jesus Cristo estará, em Espírito Santo, manifestado neste último dia, para poder ver a vinda do Senhor Jesus Cristo neste último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, o véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo, mas quem estará dentro deste véu de carne manifestado será Jesus Cristo em Espírito Santo,
para assim chamar e juntar os seus escolhidos neste último dia e nos preparar para sermos transformados e raptados, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos e serem levados todos à ceia das bodas do Cordeiro. Quando já estivermos transformados, então veremos o Senhor Jesus Cristo, literalmente. Mas enquanto isso, estaremos vendo Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado através de um véu de carne deste tempo final. E estaremos vendo também Elias pela quinta ocasião. Elias que está prometido para vir no último dia. E será o ministério de Elias, pela quinta ocasião, manifestado em um véu de carne, em um profeta deste tempo final. E também temos a promessa de que veremos o profeta Moisés, como foi mostrado no Monte da Transfiguração. Portanto, o ministério de Moisés estará novamente aqui na terra. E esse é um ministério dispensacional. Esse é o ministério que deu ao povo hebreu a lei. E Deus o envia neste tempo final conforme sua promessa, pela segunda ocasião. Ele está prometido para vir. E será o ministério de Elias em um profeta deste tempo final. No véu de carne, em que estará esse ministério, estará também o ministério de Elias e estará também o ministério de Jesus. Esses são os três grandes ministérios prometidos para aparecer no meio da igreja de Jesus Cristo neste último dia. E isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos neste último dia, para chamar e juntar todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vimos o que será a segunda vinda de Cristo. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo. Sempre que Deus prometeu enviar um profeta que já veio no passado e teve o seu ministério, quando cumpre esta promessa, é o ministério daquele profeta vindo em outro homem do tempo presente. Assim é para a vinda de Moisés pela segunda vez, para a vinda de Elias pela quinta ocasião e para a vinda de Cristo pela segunda ocasião. É a vinda do anjo de Jeová, do anjo do pacto, velado e revelado em carne humana, em um profeta deste tempo final. Mas esse profeta nem será Jesus Cristo, nem será o profeta Moisés, nem será o profeta Elias, mas nele estarão os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Por quê? Porque nele estará o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado. E Ele é quem tem os ministérios. Ninguém mais tem ministérios. Os tem Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem tem ministérios e Ele os coloca de era em era e de dispensação em dispensação
nos homens atribuídos ou designados por Deus como profetas para essas eras ou essas dispensações. E para o último dia, Jesus Cristo diz, em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ninguém poderá compreender estas coisas, estes mistérios da segunda vinda de Cristo, com Moisés e Elias, a não ser que seja por meio do ensino de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, porque ele envia seu anjo mensageiro para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Quem é o mensageiro de Deus para todas as igrejas, enviado por Jesus Cristo? O anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo, o profeta do Senhor Jesus Cristo, do último dia e da última dispensação, da dispensação do reino, enviado por Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer. Dar testemunho de todas estas coisas a todas as igrejas e a todos os seres humanos, para que recebam as bênçãos de Jesus Cristo em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. O anjo do Senhor Jesus Cristo não vem discutindo com as igrejas, não vem guerreando com os ministros, não vem discutindo com os ministros, não vem discutindo com os grupos religiosos, mas que vem com a revelação, com a mensagem de Jesus Cristo, dando testemunho destas coisas a todas as igrejas, para que recebam as bênçãos de Jesus Cristo neste último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Vimos para que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro e nele coloca os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Mas o anjo, até com tudo isso, não é o Senhor Jesus Cristo, nem é o profeta Elias, nem é o profeta Moisés, mas que é um homem redimido pelo sangue de Cristo, deste tempo final, no qual Jesus Cristo estaria manifestado em Espírito Santo, neste tempo final, operando esses ministérios, e por meio desse mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Ele disse em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer depois destas. As coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram nesses 2000 anos que transcorreram. Agora vou dar a conhecer as coisas que hão de acontecer no tempo final. Sobe aqui. Onde vamos subir? A era da pedra angular. Onde estará Jesus Cristo, velado e revelado, manifestado em seu anjo mensageiro, através do qual estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Estará nos falando com esta grande voz de trombeta ou trombeta final. Por isso é que em Apocalipse 22, versículo 6, as coisas que Jesus Cristo disse que nos daria a conhecer se subíssemos onde Ele estava, agora as dá a conhecer o anjo do Senhor Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo, através do seu anjo, dando-nos a conhecer estas coisas. Disse assim, Apocalipse 22, versículo 6, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. De quem são os espíritos dos profetas? De Deus. São espíritos teofânicos da sexta dimensão, enviados à terra
em carne humana para trazer a palavra de Deus. São espíritos ministradores aos herdeiros de salvação enviados. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Assim disse. Agora, continuamos lendo aqui. Enviou o seu anjo, para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Para quê? Para mostrar aos seus servos, à sua igreja, aos filhos e filhas de Deus, dentre os gentios, e depois para o povo hebreu. Mostrar o quê? As coisas que em breve devem acontecer. Não é para guerrear com os ministros, não é para discutir, é para dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer neste último dia, e assim serem preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Ninguém poderá conhecer estas coisas, a não ser que seja por meio do ensinamento de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Para isso envia seu anjo mensageiro, para ser um instrumento de Jesus Cristo. Este anjo mensageiro, este é o anjo mensageiro que deu a João o apóstolo a revelação do Apocalipse. E nesse último dia, Jesus Cristo enviará à terra em carne humana a sua igreja para nos dar testemunho, dar-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Nele estará Jesus Cristo no Espírito Santo, manifestado, dando-nos a conhecer tudo o que nós precisamos saber para sermos transformados e raptados neste último dia. Vimos o mistério da segunda vinda de Cristo. Viram o que é este mistério? E está profetizado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É muito importante que neste tempo final as pessoas não façam o que Moisés fez na segunda ocasião em que esteve diante da rocha, em outro lugar do deserto, onde Deus disse: vai à rocha e fale à rocha e dará água para todo o povo. Mas Moisés, cheio de ira, tomou a vara e foi com Arão e falou forte ao povo e feriu a rocha. E Deus se aborreceu. Ele disse: porquanto não me honraste diante do povo, não entrarás à terra prometida. Moisés, vejam vocês, somente cometeu 2 erros que possamos mencionar. O primeiro foi quando pediu a Deus alguém que falasse por ele, porque ele não podia falar bem. E Deus deu a Arão seu irmão. E depois Arão fez um bezerro de ouro para o povo hebreu. Trouxe-lhe problemas. E Arão também criticou Moisés, junto com Maria, a irmã de Arão, porque Moisés tinha tomado como esposa uma mulher de cor, uma mulher etíope, de pele escura. E eles estavam com racismo. E a Deus não agradou isso. E feriu Maria com lepra. E Maria, a irmã de Arão, um tempo depois morreu. Ou seja, não pôde entrar na terra prometida. E depois, mais adiante, Arão também morreu e não pôde entrar na terra prometida. Agora vejam vocês,
Quando Moisés feriu a rocha, naquela ocasião em que Deus lhe disse, fale a rocha, não ferir a rocha, a não ser falar a rocha, porque a rocha é Cristo, e a rocha seria ferida em sua primeira vinda, mas não em sua segunda vinda. E Moisés foi com Arão, sabendo que tinha o poder, e feriu a rocha. E Deus lhe disse que não entraria à terra prometida por ferir a rocha, quando Deus lhe disse que falasse, porque estava rompendo o tipo e figura da segunda vinda de Cristo, que não é para ser ferida. Não há uma segunda crucificação, porque com a crucificação de Cristo na cruz do Calvário, Ele tirou o pecado do mundo. Para isso foi a primeira vinda e sua morte na cruz do Calvário. Mas Moisés, quando feriu a rocha, pôs o tipo e figura de uma segunda crucificação. E rompeu o tipo e figura correspondente à segunda vinda de Cristo. E não pode ocorrer uma segunda crucificação física. Portanto, haverá uma crucificação espiritual, uma segunda crucificação. Portanto, os ministros de todas as igrejas estão chamados a terem muito cuidado com relação à segunda vinda de Cristo. Não vão crucificar a segunda vinda de Cristo espiritualmente. E lhes aconteça, como aconteceu ao povo hebreu, com a religião do judaísmo, sob a lei. Seus líderes religiosos rejeitaram o Messias e pediram sua morte na cruz. E depois disseram, seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. E diziam, crucifica-o, não reinarás este sobre nós. E em seguida, encontramos que o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu por 2000 anos aproximadamente, porque rejeitaram a primeira vinda de Cristo. Como será para aqueles que rejeitem a segunda vinda de Cristo? Passarão pelos juízos da grande tribulação, porque lhes será contado como uma segunda crucificação, a qual foi tipificada no que fez Moisés ferindo a rocha naquela segunda ocasião. Agora podemos ver que temos que estar com nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais, para neste último dia, que não nos escape o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo, como está profetizado sua vinda, como está profetizada a sua vinda aqui na Bíblia, e como o precursor da segunda vinda de Cristo disse que será a segunda vinda de Cristo. Vimos as profecias da Bíblia que falam da segunda vinda de Cristo com seus anjos. E vimos também em Apocalipse a vinda de Cristo como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Também em Apocalipse capítulo 10, o anjo forte que desce do céu é Cristo em sua segunda vinda. E para este último dia, Ele estará manifestado em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Se encontrarmos o anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos encontrando Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia.
e estaremos vendo o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo em carne humana neste tempo final. Mas esse véu de carne não será o Senhor Jesus Cristo. Este véu de carne será o véu de carne do anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo estará em Espírito Santo, manifestado, ungindo o seu anjo mensageiro e falando através do seu anjo mensageiro. O mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. Este foi o nosso tema para esta ocasião. Na tarde, estarei novamente com vocês para continuar vendo estes mistérios do reino de Deus. Estaremos vendo o mistério de Cristo, Cristo, o mistério de Deus, Cristo, o mistério da vitória do amor divino. Esse será o tema para esta tarde. Nesta ocasião, vimos o mistério do cumprimento da segunda vinda de Cristo. E onde estão os que veriam este mistério? Entenderiam este mistério? Aqui estamos presentes neste último dia, na América Latina e no Caribe, porque a vós é dado a conhecer, é dado saber os mistérios do reino de Deus correspondentes a este último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho deste mistério da segunda vinda de Cristo. Mas recordem que lhes disse que o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, para que ninguém venha dizer que eu disse que o anjo do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Nem é o Senhor Jesus Cristo, nem é o profeta Elias, nem é o profeta Moisés. O que os disse é que no anjo do Senhor Jesus Cristo estariam os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta ocasião e de Jesus Cristo pela segunda ocasião. E quem opera esses ministérios é o Espírito Santo. Ele é o que dá e opera ministérios. E os estará operando neste último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo. O mesmo ministério do profeta Moisés, e o mesmo ministério do profeta Elias, e o mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo. Esses são os ministérios que estarão sendo operados pelo Espírito Santo neste último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo, em cumprimento à vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é a vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo com os ministérios de Moisés, de Elias e de Cristo, manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio muito grande dar testemunho deste mistério, do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e em frente, recebendo o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer neste último dia. Será até a tarde, primeiro Deus. Teremos um recesso ao redor de quanto tempo, Miguel? Ao redor de 1 hora ou algo, 1 hora e algo. Já anunciarão a que hora começaremos a segunda atividade.
y estaré dándoles testimonio e estarei dando testemunho novamente destas coisas que devem acontecer neste tempo final. Estarei dando testemunho sobre o tema Cristo é o mistério da vitória do amor divino. Que Deus os abençoe e os guarde. E até a próxima atividade.